Pedro, Mauro, Zé Manuel, todos aqui. Um jogo que São Paulo foi para superação, né? Desde o primeiro tempo, né? No finalzinho do primeiro tempo, a expulsão do Ferrarese, segundo tempo todo com um jogador a menos. Isso acabou desenhando o que foi o jogo, né? No começo, no 11 contra 11, São Paulo até teve algumas oportunidades de contra-ataque, melhor ali uma jogada do Igor Vinícius e a finalização do Reinaldo para fora, mas depois o Palmeiras foi tomando conta do jogo, São Paulo com dificuldade para sair até a expulsão. E a partir daí o São Paulo se colocou no seu campo de defesa e conseguiu bloquear bem as jogadas do Palmeiras. O Palmeiras teve dificuldade para criar, teve pênalti perdido, sim, teve lances, mas os lances mais perigosos do Palmeiras foram até de bola parada. Então o São Paulo conseguiu se defender bem, no finalzinho mais uma expulsão. Então foi um jogo de luta, de briga desse time do São Paulo, que eu já falei várias vezes, acho que isso não dá para reclamar. É claro que depois da final da Sul-Americana, teve muito essa coisa de que é um time que faltou raça, esse tipo de coisa. Para mim, ali o São Paulo foi superado na bola pelo Del Valle. E talvez no emocional tenha pesado, né? Era um jogo de muita pressão para o São Paulo. O próprio São Paulo acabou colocando muita pressão no confronto. Isso talvez tenha pesado, mas não vejo, acho que em nenhum momento do ano, esse time do São Paulo como um time que não luta, não briga, não se entrega. E hoje teve que fazer isso e fez, e conseguiu segurar o líder do campeonato, né? Um time que vai ser campeão daqui a pouco, né? Daqui a algumas rodadas. São Paulo conseguiu segurar o 0-0. E no Palmeiras é o segundo empate seguido, não que isso vá ameaçar uma conquista do Palmeiras, né? Mas o time teve todo o segundo tempo com vantagem numérica e não conseguiu superar, né? O pênalti que o Felipe Alves pegou, claro, foi decisivo, mas o Palmeiras sofreu bastante para entrar numa defesa com um jogador a menos. Nos minutos finais, o Beraldo acabou sendo expulso, o São Paulo ficou com 2 jogadores a menos, 10 minutos de acréscimo por conta das paralisações e mesmo assim o tricolor conseguiu segurar o líder Palmeiras, que vem embalado lá no Allianz Parque, 0-0 placar final do jogo. Eu também estou aqui com o Mauro César Pereira, com o José Manuel de Barros. Nós vamos abrir o Canelada da Jovem Pan também pela televisão. Você sabe, o melhor pós-jogo esportivo no rádio, na internet e também na televisão. Para Palmeiras 0, São Paulo também 0. É o tricolor paulista que ainda sonha com essa vaga na pré-Libertadores do ano que vem, depois da derrota na final da Copa Sul-Americana, e hoje deu uma baita resposta ao seu torcedor. O São Paulo conseguiu oferecer resistência ao Palmeiras. E lembrando, antes da bola rolar, a gente comentava aqui pelo emocional abalado do São Paulo depois da decisão da Copa Sul-Americana. Todos nós imaginávamos uma vitória do Palmeiras e não foi o que aconteceu. O Palmeiras teve dificuldades e na reta final do jogo ficou nervoso, né, em alguns momentos ali da partida. Bom, agora sim, estamos no ar também pela TV Jovem Pan News para falar desse São Paulo 0, Palmeiras também 0. Mauro César Pereira, boa noite. Resultado para animar o torcedor do São Paulo. O tricolor oferece resistência ao Palmeiras no Allianz Parque e se segura jogando boa parte do jogo, pelo menos no segundo tempo, com pelo menos um atleta a menos, e no final o Beraldo acabou sendo expulso também, aí o São Paulo ficou com 2 jogadores a menos. Mauro César. Pois é meio triste, né, para o torcedor do São Paulo ter que admitir isso, se ele parar para pensar um pouquinho, né, que ele precisa se contentar em oferecer resistência ao Palmeiras, né, em não ser surrado pelo Palmeiras, mas foi toda a expectativa criada antes do jogo por conta do momento muito ruim do São Paulo e da fase, né, do Palmeiras, que é o virtual campeão brasileiro. O título virá em questão de mais algumas partidas, mais algum tempo, muito pouco tempo. Mas em mais de uma ocasião já nessa temporada, o time do São Paulo já mostrou isso, que ele consegue se organizar, ele é um time de jogadores muito dedicados, eles se aplicam, e por isso mesmo o São Paulo teve alguns momentos aí que deixou a sua torcida orgulhosa. Hoje acho que foi, dentro das circunstâncias, até um caso para o torcedor ficar feliz. O time teve dignidade, superou muitas adversidades, teve pênalti que o goleiro defendeu, 2 expulsões, você termina o jogo com 2 homens a menos. A primeira expulsão ainda no primeiro tempo, ou seja, tem uma expulsão ainda antes da metade do jogo. E até conseguiu criar algumas situações de perigo quando o jogo estava com 11 contra 11. No segundo tempo teve uma escapada do Calleri ali que o Everton defendeu, mas suportou bem a pressão. Assim, o Palmeiras até teve chances, mas o São Paulo nem concedeu ao Palmeiras assim, chances claríssimas, aquelas que toda hora o jogador sai na cara do goleiro. Teve o pênalti, né, evidentemente, mas conseguiu contornar bem, né? E o Palmeiras é uma atuação muito fraca, no final, com várias substituições ali na tentativa e erro. O Flaco Lopes acho que acabou simbolizando uma atuação bem aquém do Palmeiras, que pode apresentar bem mais, né? Na jogada que ele caiu sozinho dentro da área, né? Foi tentar chutar, cruzar, sei lá o que ele quis fazer, ele simplesmente caiu dentro da área. Foi uma jogada até bem constrangedora, né?
Fica ali uma nota positiva pelo Endrick, que entrou, jogou pouco tempo, mas sofreu a falta do Beraldo, que gerou a expulsão do segundo São Paulino. Então esse é um ponto positivo, né? Mostra que o garoto pode ser útil em algumas situações, mas acabou sendo bem frustrante, imagino, para o torcedor do Palmeiras, que esperava hoje dar um passo a mais na direção do título e comemorar uma vitória em cima do seu algoz na Copa do Brasil, né? Lembrando que o Palmeiras não está na Copa do Brasil porque foi eliminado lá atrás pelo São Paulo. O São Paulo foi o time que tirou o Palmeiras e hoje, de novo, conseguiu não uma vitória, mas não perder, ficando com 2 homens a menos no final, um resultado bem digno, mas não resolve muito o problema na briga para uma vaga na Libertadores, né? O São Paulo precisa vencer o jogo. Ele vai torcer agora contra o Botafogo, que já começou inclusive contra o Internacional, né? Para que o Inter possa até disparar, mas que o Botafogo não escape ali, que é um dos times que disputam com o São Paulo uma das vagas na fase preliminar da Libertadores, e vai ter que vencer seus jogos, torcer contra a América Mineiro, Fortaleza, que são times que estão um pouco ali à frente, para ter a possibilidade, quem sabe, de jogar a Libertadores da América e salvar minimamente uma temporada que até aqui é até inferior à do ano passado, né? Pelo menos o São Paulo foi campeão paulista. Que jogaço no Allianz Parque, José Manuel de Barros, pênalti desperdiçado pelo Palmeiras, 2 jogadores expulsos do lado do São Paulo, que criou chances. Eu acho que as principais chances do primeiro tempo foram do São Paulo. Lembro de pelo menos 3 finalizações, aquela do Luciano, da entrada da área, teve também o Reinaldo, numa jogadaça do Igor Vinícius, e também uma cabeçada, que agora não vou lembrar se foi do Miranda ou se foi do Miranda, foi do Miranda mesmo, né? Então, assim, 3 chances claras de gol do São Paulo no primeiro tempo. Do Palmeiras teve aquela do Merentiel, na escapada do Piquerez pela esquerda. Marcos Rocha batendo cruzado. Marcos Rocha também batendo cruzado, mas eu acho que as principais chances o São Paulo teve ali naquele primeiro tempo, criou mais do que o Palmeiras, e no segundo, aí com a expulsão do Ferrarese, complicou um pouquinho, mas mesmo assim, segurou o líder do campeonato lá no Allianz Parque. Zé, a sua visão sobre esse jogo, Palmeiras 0, São Paulo também 0. Eu acho que a gente pode separar os 2 tempos. No primeiro tempo, houve mais equilíbrio, né? A distância de Palmeiras e São Paulo não foi grande, quase não houve, na verdade, né? Eu vi um Palmeiras tentando buscar a vitória, tentando dominar o jogo, mas não teve competência para criar jogadas efetivas mesmo, né? Não terminou o primeiro tempo com a gente imaginando ou dizendo, o Palmeiras perdeu, criou grandes oportunidades e as perdeu muito gol, criou muitas chances, nada disso. Ou seja, defensivamente, o São Paulo conseguiu bloquear as tentativas, Merentiel não conseguiu fazer um grande jogo ou substituir à altura o Rony, que não é fácil na fase atual do atacante do Palmeiras, e no contra-ataque, na sua proposta, o São Paulo conseguiu sim incomodar em vários momentos. Foi um 0-0 que me parece que mostrou bem o que foi o primeiro tempo, e aí teve a expulsão correta, a expulsão do Ferrarese no final da partida, aliás, no jogo de hoje, e aí vamos para o segundo tempo, que foi uma outra situação. Com 1 a menos, o São Paulo entrou para se defender e o Palmeiras tentando. O que eu acho que aconteceu no segundo tempo é que o Palmeiras não teve competência, teve a jogada do pênalti, ainda assim foi no lance de bola parada. Eu vi o Palmeiras cruzando muita bola na área, tentando jogar na área para alguém tocar de cabeça, assim, de jogada criada mesmo, assim, tabela, entrando para alguém ficar na cara do goleiro, a gente não teve no Palmeiras também. Então eu vejo um Palmeiras que, mesmo com um homem a mais, não teve a tranquilidade, talvez não teve a competência mesmo de criar jogadas mais efetivas para superar uma equipe que tinha um jogador a menos, que não vive uma grande fase, um grande momento. Que o São Paulo se superou, que o São Paulo foi guerreiro, que o São Paulo jogou com a vontade que faltou, como já foi colocado aqui, na final da Copa Sul-Americana, e isso é verdade. E talvez a gente possa imaginar, se o São Paulo tivesse dado um peso maior ao Del Valle, né, e jogasse com uma humildade de atuar com mais pegada, marcando mais forte, de repente fechando um pouquinho mais a casinha, ele poderia ter feito um jogo diferente contra o Del Valle lá. Mas ele entrou como favorito naquele jogo e não tinha tanta bola para isso com o elenco atual, com o time atual. Não era superior, na verdade, não era superior ao Del Valle. E ele entrou para jogar como se fosse um time superior. É mais ou menos por ali. Hoje não. Ele foi lá para fazer um jogo de raça, para endurecer para a equipe do São Paulo e conseguiu. E sai de lá com grande resultado, com grande atuação, inclusive, do seu goleiro, que é sempre uma posição que é muito criticada, né? Pegou até pênalti o Felipe Alves e foi uma bela de uma defesa, não foi a cobrança, a culpa não é do cobrador, não. Méritos mesmo do goleiro do Palmeiras, e o São Paulo tem que comemorar esse um ponto aí, porque uma vitória depois contra o Curitiba o recoloca na briga por vaga, pelo menos na pré-Libertadores. E nisso que o Zé citou, Bruno, até interessante, eu acho que a gente tem que elogiar o Rogério Ceni, porque ele sabia
que a bola parada era um ponto forte desse Palmeiras e ele escalou 3 zagueiros justamente para conter esses avanços do Palmeiras. E 3 zagueiros de boa estatura. A gente está falando de Miranda, de Ferrarese e de Luizão. E conseguiu parar o Palmeiras na bola parada. O Rogério fez o que era possível. Na escalação inicial ele já tinha alguns desfalques. Ele estava sem o Rafinha, sem o Léo, Arboleda faz tempo, Diego Costa também não estava, então ele não tinha muita opção na defesa. O Alisson, que vinha sendo titular, também estava fora do jogo. E com 3 zagueiros ele conseguiu dificultar o Palmeiras em outras oportunidades, né? Então ele repetiu os 3 zagueiros e deu liberdade para os alas, que era um jogo que o São Paulo ia ter que jogar em alguns momentos no seu campo para sair em velocidade. O São Paulo não tem atacantes de velocidade, então hoje ele podia ter uma alternativa de saída, de velocidade, um desafogo, era pelos alas ali. Com o Igor Vinícius e Reinaldo ele conseguiu ter esse desafogo, né? Inclusive o Igor Vinícius fez um primeiro tempo muito bom. Então acho que era a melhor alternativa mesmo, né? 3 zagueiros com os alas com mais os alas soltos ali para tirar o time de trás, para puxar contra-ataque. E depois da expulsão ele teve que se adaptar às circunstâncias. Ali no intervalo ele tira o Luciano, coloca o Galopo, aí 2 linhas de 4, só o Caleri na frente, não tinha muito o que fazer e foi trocando ali para renovar o gás do time ali, para o time ia se desgastando, ele trocava jogadores. Então acho que o Rogério fez o que foi possível dentro do jogo de hoje e conseguiu sair com um empate. Na tabela, a situação do São Paulo continua ainda não muito boa na briga pelo 8º lugar, apesar de que tem um jogo a menos, vai jogar quinta-feira com o Coritiba, mas dentro das circunstâncias do adversário, do jogo, da expulsão, dos desfalques, o Rogério fez o que era possível e traz um bom resultado do Allianz Parque. O São Paulo via muito